que você vai publicar? Você vai publicar uma ideia, né? Você vai publicar uma ideia porque você tinha um problema de pesquisa, aquele problema você conseguiu solucionar, pelo menos parcialmente, e você vai fazer o quê? Avançar a fronteira científica, fazer avançar a área do conhecimento. Então, geralmente, quando a gente publica, você vai publicar algo novo, né? Por quê? Por isso que você tem que fazer uma boa revisão de literatura. Você tem que saber o que já foi publicado naquela área que você está trabalhando, para você poder informar para o leitor o que você está trazendo ali de novo. Ou então, sei lá, tinha divergências de estudos e você está indo para reafirmando uma linha, né? Então, você tem que saber dizer para o leitor qual que é o diferencial do seu estudo. O que você está trazendo, né? E o que é o conhecimento científico? O conhecimento científico é aquilo que é aceito por um grupo de cientistas. Você vai publicar para quem? Para cientistas também, né? Então, esses cientistas eles terão que aceitar o que você está trazendo como novidade. O que você vai fazer avançar essa fronteira do conhecimento terá que ser aceito pelo cientista, porque senão seu artigo vai ser reprovado, obviamente. Tá? Com esses resultados, né, vocês, cientistas, vão publicar resultados, vão publicar ideias, né, e esses resultados são publicados quando? Quando a ideia inicial que gerou o problema da pesquisa foi respondido. E de que maneira? Aplicando o método científico. Então, a metodologia que você utilizou para responder aquele problema. Tá? Então, isso aqui é um fluxograma que a gente segue, né? Surgiu uma ideia que gerou o quê? Gerou o seu projeto de pesquisa. Então, você vai desenvolver aquele projeto de pesquisa, né? Você vai ter os seus resultados. Esses resultados é o que você, obviamente, irá publicar. E dos seus resultados, o que vai acontecer? Possivelmente vão gerar novas ideias, que vai gerar um outro projeto de pesquisa e assim por diante. Não adianta vocês acharem que quando vocês terminarem a dissertação de vocês, a tese vai estar tudo finalizado, tudo concluído, tudo fechado. Isso é sonho, né? Pesquisa não é assim. Sempre irá abrir perspectiva para novas pesquisas, para novos projetos. E é assim que funciona o mundo científico, né? Então, não adianta eu querer fazer, eu não vou dar conta de fazer tudo, não vou dar conta de fechar. Então, por isso que você tem que ter objetivos bem definidos, para que você consiga, pelo menos, fechar aquilo que você está propondo, né? Se você pode fazer de maneira diferente no final, isso vai ser proposto, né? Para quem? Para novos pesquisadores, para novas pesquisas, para você futuramente como orientador das pesquisas, tá? Então, é assim que funciona, né? E aí basicamente, o texto científico, ele deve contar uma história. E eu coloquei aqui, né, 5 questões fundamentais sobre essa história que o texto científico ele deverá contar, né? Então, como começou é o problema, né? Qual foi o problema que instigou a pesquisa, tá? Onde chegou? Onde chegou são as suas conclusões, né? Então, não mais que 3 ou 4, uma conclusão de bom nível já é suficiente. Obviamente, essas conclusões deverão estar conectadas, né? Como que você chegou aí? Isso de como que você chegou aí são os detalhes da metodologia, os resultados e da literatura, que vai permitir com que você defenda as suas conclusões. E o que isso muda na ciência? Então, é o que eu falei para vocês. Vocês têm que saber o que existe na literatura,
para que você consiga dizer o que dos seus resultados, o que está mudando, o que está acrescentando, qual é o avanço na fronteira do conhecimento. E por que isso interessaria ao mundo? Porque para o seu artigo ser aprovado, ele tem que interessar para quem? Para os seus colegas pesquisadores. Senão, ele não vai ser aprovado, né? Aí aqui tem um outro autor, que é o Maurício Gomes, da Universidade de Brasília, tá? Ele coloca 10 passos para produzir um artigo científico de sucesso. Então, o primeiro deles, ele põe que para você, ele diz para você decidir o objetivo do artigo, tá? Escolher o periódico para qual o artigo será encaminhado. A gente vai ver que para a escrita de um artigo científico, eu não tenho normas, eu tenho sim algumas normas, mas qual é a norma específica que eu vou seguir? A norma da revista, do periódico que eu escolhi para publicação. Se o periódico me fala que meu artigo tem que ter no máximo 10 páginas, ou sei lá, tantos mil caracteres, é essa norma que eu vou seguir, né? Se ele me fala que eu tenho que escrever numa seção resultados separado de discussão, obviamente é a norma do periódico que vai dizer isso. Se é tudo junto, é o periódico, tá? Muda-se de guias que facilitem a redação, então estão todas essas técnicas de produção científica, né, que a gente vai estar falando. Redige a estrutura do artigo, como que vai ser esse artigo, né? Como eu falei, tem uma etapa, um item de introdução, de metodologia, resultados, discussão e conclusão, como que vai ser essa estrutura. Isso vai depender, obviamente, do periódico. Complemente o texto com as partes, né, que ele falta. Então, primeiro você coloca informações gerais, as mais importantes, depois você vai complementando. Revisa o texto diversas vezes. Toda vez que a gente revisa, vocês sabem muito bem disso, que a gente sempre encontra erros, tá? Então, os autores também dizem, se você tiver um tempo, escreveu, deixa descansando o tempo, o seu artigo, ali, sei lá, 2 dias, 3 dias, uma semana, vai depender do prazo que você tem para essa produção, mas depois volte a ler, tá? Por quê? Porque é muito comum, principalmente quando a gente está escrevendo, a gente lê muito, né? E quando a gente está lendo, você vai escrever a informação no seu artigo, transcrever a informação, para você estar muito óbvio o que você está escrevendo. Mas a pessoa que vai ler não entende o que você está escrevendo, tá? E aí, quando você faz essa releitura, você vê que realmente a informação não está completa, certo? Então, é importante até passar, né, para uma outra pessoa fazer a leitura, né? Então, no caso, né, de vocês, né, tem um orientador, um colega também, poderá ler, né, para ver se consegue entender com clareza a informação que você está colocando. Certifique-se de que o artigo é metodologicamente correto. Então, metodologia é algo que tem que ser seguido criteriosamente, né? Porque senão o seu artigo, se precisa de análise estatística, tem que ser feita análise estatística, né? Quais foram as informações metodológicas que te levaram àquele resultado? Você tem que colocar para o leitor, porque o que você tem que pensar? Que quem vai ler seu artigo, ele tem que ser capaz de reproduzir o que você está escrevendo. Para que ele seja capaz de reproduzir, é na metodologia que você vai falar para o leitor, olha, eu fiz assim, assim, assado. Então, ele precisa saber como que você fez para que ele consiga reproduzir. Porque a pesquisa científica, ela exige isso de nós, né? Que tudo que você faz num local, num país, possa ser reproduzido em outro, tá? Assegure-se de que não há falhas, né, de redação, tá? Então, os erros, né, na escrita. Submeta o artigo para publicação e emite adequadamente com editores e revisores, né? Então, como tratar editores e revisores, a gente também tem que aprender. Como eu falei para vocês, você recebeu uma avaliação, tem coisas que você acha que não cabe alterar no seu artigo, saiba argumentar
para o editor, para o revisor, que aquilo não é possível de ser feito, o porquê que não é possível, por que você acha que não deve ser alterado, tá bom? Então, isso também a gente tem que, com o tempo, a gente vai aprendendo, né, como lidar com isso. Então, a gente tem que saber que, vocês sabem muito bem disso, que hoje a gente tem muito pouco tempo de tantas atividades e uma elevação gradual no número de artigos lidos pelos cientistas. Então, hoje em dia, a disponibilidade de artigos para leitura é enorme, né? E, com isso, a gente tem gastado menos tempo para ler esses artigos. Então, isso significa que os textos eles têm ficado cada vez mais curtos. E a gente tem essa dificuldade, né? Eu, pelo menos, não tenho tanta facilidade de síntese. Então, você tem uma quantidade de informações enorme, né? Agora mesmo para os artigos, para resumo expandido de iniciação científica, né? Que eram 3 páginas, né? Incluindo referências, e assim, aí você vai lendo, você fala, puxa, mas isso aqui é importante. Ainda mais quando é você que desenvolve a pesquisa, você acha tudo importante que está ali no seu artigo, no seu trabalho. Mas você tem que tentar fazer com que seja o mínimo de informações possível, que você passe para o leitor, que ele consiga entender, né, clareza e concisão. Então, essas 2 palavras são fundamentais. Tem que ser claro e, ao mesmo tempo, conciso, né? Mínimo de palavras possíveis. E cada palavra tem que trazer uma informação importante, tá? Aqui são algumas sessões, né? Aqui, esse artigo aqui ele foi dividido, né, nessas 4 sessões aqui principais, né? Então, aqui é do artigo de 10 passos para produzir, né, um artigo científico, e ele coloca na introdução perguntas-chave, né? Do que se trata o estudo? Então, isso você tem que responder onde? Na introdução. Do que trata esse estudo que você está realizando, esse artigo, né, que você está descrevendo? Por que a investigação foi feita? Qual que é o objetivo dela? E o que você já sabia sobre o assunto? Então, aqui que eu falei para vocês. E aí vem o meu conhecimento da literatura científica. O que você está fazendo, o que já sabia sobre o assunto, né? E aí, no método, você vai colocar como esse estudo foi realizado. Então, você vai descrever o tipo do estudo, o cenário da pesquisa, né? Se foi de campo, laboratorial, quais foram as análises feitas, os procedimentos, se envolve seres humanos, você tem que falar dos aspectos éticos, tá? Submissão do projeto em comitê de ética, aprovação, né, pelo comitê de ética, tá? Critérios de inclusão, critérios de exclusão. Então, tudo isso vai na metodologia. Como que o seu estudo foi realizado? Resultados. Apresentação dos achados. O que foi encontrado? Quais os fatos revelados pela investigação? E a discussão. A discussão, você vai colocar o significado desses resultados. E o que o estudo acrescenta ao que já sabia sobre o assunto. Tem uma pergunta, essa revista aqui, ela tem um fator de impacto só de 27,6, né? Ele é altíssimo, de um journal, né? A British Medical Journal. E olha só aqui que interessante. Ele traz logo isso aqui é para todos os artigos dessa revista, tá? Ele quer saber o que já se conhece sobre esse assunto que está sendo publicado e o que este estudo adiciona. Então, isso aqui, para publicar nessa revista, todos os autores precisam colocar essa informação. Então, aqui eu trouxe um exemplo. Então, o que já se conhece neste tópico? Né? Então, aqui ele fala que o aumento, né, de testosterona em homens tem ocorrido na primeira década do século, principalmente devido à disfunção sexual e diminuição de energia. Então, tem sido observado esse aumento do uso, né, de testosterona. E os estudos
tem relatado resultados contraditórios na associação entre o uso de testosterona e o risco de tromboembolismo venoso. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Aumentou o uso de testosterona por tais motivos. Mas os estudos que têm sido relatados, né, têm sido contraditórios do uso desse hormônio e em relação se causa ou não tromboembolismo. E aí ele fala assim que o efeito do tempo e da duração do uso no risco do tromboembolismo, ele fala que não foi estudado. E o que explica, né, os resultados contraditórios. Então, ele deixa bem claro aqui que não foi feita a avaliação do tempo, não foi feita a avaliação da duração do uso do testosterona em relação ao tromboembolismo venoso, se tem problema ou não. Então, isso é o que já se conhece, é o que já foi relatado, né? O que os estudos têm sido, os estudos que têm sido realizados é isso aqui até o momento. Aí, o que esse estudo adiciona? Este estudo sugere um aumento do risco de tromboembolismo logo depois do início do uso do testosterona, com pico já nos primeiros 6 meses. Então, aqui ele correlacionou o tempo com o problema de tromboembolismo e ele pôde comprovar que em 6 meses já tem realmente um problema, né, de tromboembolismo. E ele fala aqui que os estudos anteriores, ele não se preocupou em verificar o tempo e a duração do uso do testosterona, né? Então, é o que fez com que não se sabia, né, se tinha ou não correlação, tá? Então, ou seja, isso aqui é bom para a gente trabalhar nossos artigos, tá? Porque você, a partir do momento que você coloca o que já tem na literatura sobre o que você está trabalhando e o que você está querendo, tá vendo? Aqui ele até falou assim, ele tinha, né, eram contraditórios. Aí o que ele foi avaliar? Se realmente tinha ou não. Tá? Então ele confirmou no estudo dele aqui que tinha, né, um problema de tromboembolismo já nos primeiros 6 meses, certo? Então, isso aqui é algo que a gente, é uma prática que a gente tem que tentar realizar, né, para as nossas produções. E essa frase aqui eu acho bem interessante, que ela fala, né, que teoria sem dados é fantasia, mas dados sem teoria é um caos. Né? E realmente, você pode ter os melhores resultados do mundo, mas esses resultados da sua pesquisa, você tem que correlacionar com a literatura, com a teoria. Você tem que saber explicar, tá? Então, por exemplo, eu já participei de defesas que a pessoa tinha muito resultado, mas ela só assim, é porque a pessoa tinha muita facilidade em trabalhar em laboratório, mas aí ainda faltava a ligação com o que existe, a explicação teórica daqueles resultados. E é isso que o pesquisador precisa desenvolver. Não é só relatar resultados, mas é saber justificar os resultados. Inclusive, existe um estudo que fala assim que os artigos norte-americanos, eles têm poucos resultados e muita discussão. E que artigos brasileiros têm muitos resultados e pouca discussão. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa saber valorizar os nossos resultados. Uma observação que eu faço, eu preciso saber discutir os meus resultados, levar aquilo para a literatura, para a teoria. E aí sim eu estou fazendo pesquisa, tá certo? Então, seu público, né? Eu já falei para vocês que a pesquisa, ela é internacional.
Então, você vai publicar para vários autores de vários países e o seu paper vai ser citado em vários países também, tá? Então, a ciência, ela deve ser internacional e você tem que produzir esse conhecimento para todos os seus colegas da comunidade científica, tá? A redação científica, ela é a expressão escrita da argumentação do cientista no ambiente zelado pela lógica e comunicação. Existem regras, existem critérios que a gente tem que seguir, tá? Zelados por essa lógica de comunicação, que se a gente não seguir, nós seremos rejeitados. Então, como eu já falei, na redação científica não há regras rígidas, mas as regras, de certa forma, não há, mais há, né? Por quê? Porque as regras rígidas são aquelas estabelecidas pela revista. Então, aí sim eu tenho a rigidez, né? Em relação às normas de formatação do texto, tá? E as regras lógicas da pesquisa científica. Um aconselho antes de redigir é você expor oralmente, tá? A sua história. Então, lembre-se que eu falei, você vai contar uma história para o leitor. Qual foi o problema da sua pesquisa? Como que você conseguiu resolver esse problema, né? Então, é importante você ter essa comunicação, tá? Expor oralmente, por quê? Porque cada um tem uma maneira de concluir as suas ideias. E, às vezes, o simples fato de você falar para alguém dos seus resultados, você consegue interpretá-los melhor, né? Então, isso é importante, o expor oralmente para você chegar a uma conclusão exata daqueles resultados. Então, antes de uma boa redação, deve haver um sólido pensamento científico, seguido por sua expressão em palavras adequadas ao contexto da comunicação científica. Então, para aqueles, né, que gostam de ensinar a redação, fica o desafio de ensinarem o que é fazer ciência. Porque para escrever um artigo científico, você tem que fazer ciência. De que maneira que você faz ciência? Através de questões metodológicas que visam produzir uma pesquisa de qualidade. Por fim, chegando na arte de traduzir esses conhecimentos em um texto competente que incorpore as novidades da comunicação científica. Então, vocês já devem conhecer essas seções, né? É o que nós fazemos para a escrita de um artigo científico, né? Então, isso aqui são as seções obrigatórias dos artigos científicos. Você tem que colocar o título, você tem que os autores, as afiliações. É muito interessante que, às vezes, trabalhando, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês, às vezes você pede para um aluno, para alguém produzir um artigo científico, o mesmo texto, e aí ele coloca ali apenas o nome dele. Isso era muito comum quando a gente fazia, tem ainda os simpósios, né, aqui da instituição, e aí o aluno apresenta, né, ou vai participar de um congresso, e você pede para o aluno escrever um resumo, uma abstract, né? E aí ele coloca lá só o nome dele. Tá certo? Não, né? Primeiro, geralmente, ainda mais hoje em dia, na pesquisa científica, você não trabalha sozinho. Existem várias pessoas que estão envolvidas naquele trabalho, né? Você tem pelo menos ali, ou você tem um orientador que te auxiliou de alguma forma naquele artigo,
ou você teve colegas que te auxiliaram naquela produção daqueles resultados, né? Então, é muito raro hoje em dia, né, uma produção científica ter apenas um autor, tá? Então, a gente tem que saber quais são, existem critérios também para a gente saber quem serão os autores dos trabalhos científicos, tá? Isso tem que ser observado, essas normas, né? As afiliações, e aí nós temos obrigatoriamente que fazer um resumo, introdução, metodologia, resultados, discussão, conclusão e referências. Então, essas aqui são todas as seções, né, de um artigo científico e que a gente precisa conhecer e saber qual é a informação que vai em cada uma dessas seções aqui. Como eu falei para vocês, o artigo tem que ser conciso, claro. Então, professora? Oi. Natasha, a senhora vai falar sobre a autoria num momento separado ou eu posso fazer um comentário a respeito disso que a senhora falou agora? O que a senhora acha melhor? Vou fazer ainda mais à frente, eu vou fazer, mas se você quiser fazer agora, também, não sei, fica à vontade. Mas eu ainda vou falar mais um pouco sobre a autoria, porque a gente vai estar especificando cada uma das etapas dos artigos, Natália, dessas seções. Eu vou detalhar com vocês, tá? Então, eu acho que eu falo mais para frente, se for o caso. Obrigada, professora. Tá bom, obrigada, fica à vontade. Aí, mas no final, se você pode ficar à vontade também, no final da aula, se eu não falar, você pode voltar, fica à vontade, tá? Ou se achar que é agora também, do jeito que achar melhor. Tá. Então, para a estruturação do texto, você tem que se certificar de que o conjunto dos seus resultados sustente ao menos uma conclusão, que seja novidade para a comunidade acadêmica, né? Analise se essa conclusão é interessante o suficiente para que os editores queiram publicá-la e os leitores queiram lê-la. E quando você vai estruturar o seu artigo científico, você deve escolher, inicialmente, como eu falei para vocês, a revista científica para a submissão do manuscrito e analisar os artigos recentes publicados nela. Então, isso é uma dica muito boa, tá? Você escolheu uma revista para publicar seu artigo. Gente, leiam os artigos que foram publicados nas últimas edições da revista. Vocês vão observar que eles seguem uma estrutura que é muito semelhante uma da outra, até os termos que são utilizados. Por isso que a gente tem que tomar cuidado também com as traduções. Termo técnico em pesquisa científica, às vezes eu utilizo uma palavra que naquela área é muito utilizada, tá? Na outra já não é tanto. Então, eu preciso ter esse conhecimento, então eu preciso saber, e é modelo mesmo, sabe? Vai lá, escolher uma revista, pego, leio vários artigos daquela revista e vou produzir o meu, adequar o meu no mesmo formato. Não tem segredo, não. Copiar o modelo tem que ser seguido, porque elas vão seguir um padrão daquela revista, tá? Leia atentamente o objetivo da revista. Por quê? Porque você tem que saber, obviamente, se a revista que você escolheu, eu escolhi porque tem um fator de impacto elevado, mas a revista que eu escolhi, ela tem que publicar artigos que atendam aos resultados da minha pesquisa, né? Porque senão o editor já vai rejeitar seu artigo logo de cara, né? Se não atender ao escopo da revista. Pode ser um resultado muito interessante, mas se não estiver dentro do escopo da revista, vai procurar outra, né? Analise cada parte de alguns textos nela publicados com atenção sobre a forma como argumentam. Como que os autores estão argumentando? Né? De que maneira que eles estão discutindo os resultados? Você vai fazer igual, tá? Selecione o periódico científico para o qual o artigo será encaminhado. O passo seguinte é ler o quê? As instruções para os autores.
Então, você leu o escopo da revista, viu que atende os resultados da sua pesquisa, elas se enquadram no que aquela revista publica, né? E é muito interessante, às vezes eu costumo até fazer o seguinte, por exemplo, você escreveu a sua dissertação, né? Ricardo, por exemplo, vou pegar minha dissertação e eu vou publicar os artigos dela agora. Você vai lá na sua lista, Ricardo, de referências que você citou e observa qual foi a revista que tem mais citações nela nas suas referências. Vamos supor que tem 50. E 10 artigos são de uma revista específica, da Fronteiras, por exemplo. Então isso significa o quê? Que eu tenho que os meus resultados têm um potencial muito grande de ser publicado naquela revista. Por quê? Porque está atendendo o escopo da revista. Tá? Então, quando você faz a busca de artigos, você faz um levantamento bibliográfico do seu trabalho, você já começa a selecionar por aí, né, qual é a revista que tem a possibilidade de ser publicado o seu artigo. É uma dica, né? Porque senão você vai falar assim, mas tem tantas revistas, né? Como que eu vou buscar a revista que eu vou publicar? Tá? Então, já parte desse princípio. Se você tem artigos de colegas que foram citados, muito publicados naquela revista X, o seu artigo está diretamente relacionado com as publicações, com o escopo daquela revista. Então, a probabilidade do seu artigo ser aceito naquela revista também será grande, tá bom? Outra providência consiste em inspecionar números recentes do periódico para se ter noção do perfil dos artigos, isso aqui eu já falei. Então, esse aqui é eu até ouvi que o professor Hamilton, ele colocou um artigo nosso, né, que foi publicado nessa revista, tá? E aqui, né, eu tenho, então, as instruções para os autores, né? Para toda revista, ela traz isso, né? Quais são as instruções, como que você tem que preparar o seu artigo, né? Aí ela vai tratar desde normas de formatação até as seções do artigo, né? Como que ele deve ser subdividido, ou seja, todas as informações, tá? Então, você tem que, a partir do momento que você decidiu qual é a revista que você vai publicar, você vai aqui no item, né, Instructions for Authors, e aí você vai buscar o tipo, né, de publicação, o tipo de publicação não, quais são as normas, né, que aquela revista exige para a sua publicação. No texto, devem aparecer apenas as metodologias e os resultados usados para a sustentação da sua conclusão. Ou seja, o que está dizendo aqui? Durante a sua dissertação, durante a sua tese, obviamente que é comum que você realize metodologias, que você faça coisas que não te levaram à sustentação daquela conclusão em específico, para aquele artigo. Então, você não vai descrever na metodologia se não te levou ao resultado que você está concluindo, tá? Também outra informação que eu já falei é estabelecer um prazo para submeter o trabalho para a revista e respeitar esse prazo, né? Se a redação do artigo não tem prazo claramente estipulado, certamente ficará sempre para depois. Isso aqui, gente, não tem jeito. Nós somos assim, né? Se a gente não trabalha com prazos, a gente não faz, tá? Sempre vai ficar para depois, porque sempre tem coisas que serão mais importantes e que você precisa fazer, né? Mas, academicamente, pesquisador
não tem por que você desenvolver uma pesquisa e você guardar essa pesquisa para você, né? A pesquisa científica ela tem que ser comunicada, porque se ela não é comunicada, como eu posso desenvolver um trabalho que você já desenvolveu e eu não soube porque você não publicou, né? Então, inclusive, mesmo metodologias que não deram bons resultados para você, tem que ser escrito, tem que ser publicado. O meu orientador do mestrado falava: resultado negativo também é resultado, também é publicado, também é uma publicação. Então, por isso que eu falei, a gente tem que saber valorizar nossos resultados, comunicar nossos resultados, para que os outros não façam a mesma coisa que nós já fizemos, né? Que às vezes não deu certo, mas por que não deu certo? Porque eu fui lá, eu confirmei que não deu certo, tá? Mas eu preciso contar, porque se eu não contar, se eu não escrever isso, meu colega não vai saber, não é verdade? Então, a gente fala que a tese, a dissertação, ela não acaba no dia da defesa, ela acaba no dia que você publicou seus resultados. Então, Ricardo, você não terminou seu mestrado, tá? Você tem que publicar. Mas não é só para você não, viu, Ricardo? Somos todos nós. Eu estou brincando com você porque você Não, comentou. Lucimar, e eu acho incrível que, eu não sei se isso acontece com os outros aí também, eu acho que sim. Quando eu pego minha dissertação de mestrado, você olha, você fala assim, meu Deus, eu escrevi essa coisa horrível, né? E assim também, uma especialização, coisa assim. Você vai, eu acho que a gente vai amadurecendo e vai olhando para trás o que a gente já produziu, e aí você vai falando, meu Deus, como eu pude escrever algo tão ruim? A gente vendo hoje e fala, nossa, como que essa galera me aprovou no mestrado? Porque não tem lógica. Por isso que Mas tem que realmente melhorar para poder estar publicando esse material, né? Eu, conforme você foi falando ali, eu fui observando